Você acredita que o Filho é Deus? Eu acredito também. Se a cabeça é Deus, o corpo é Deus também. A cabeça é Deus, o corpo não é? Nós vamos ser Elohims. O Espírito da Verdade que procede do Pai. Está de azul aqui. Vou frisar também, da mesma cor. Da parte do Pai, que procede do Pai. O Espírito que procede. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A Trindade, confirmada aqui a Trindade. Outro Consolador. A fim de que estejais para sempre convosco. Aí eles pincelam esse texto aqui. Tuc. Aí catam um outro lá, tuc. Aí catam um outro cá, tuc. E eles estão fazendo isso pela leitura da palavra? Livros. Cata livro, lê, cata livro, lê, cata livro, lê, cursa teologia, faz, aí vai confirmar na Bíblia. Então, como o livro para no verso 16, é o verso 16, não tem mais. Mas olha o que diz o verso 17. E o objetivo é encontrar 3. Não é lembrar de festas, não é lembrar de nada. Tem gente que nem sabe o que a festa testemunha a respeito do Espírito Santo. O objetivo é encontrar 3. Então o Pai está no céu, o Filho vai e envia o terceiro. Ou seja, estou satisfeito com isso. Se tiver que haver Trindade, como eu já disse isso nos primeiros vídeos que eu estava fazendo, a Trindade, embora não exista, essa ideia de 3, ela está agendada para o milênio, irmãos. Não para formar 3, não para dar forma ao Espírito Santo e falar que é 3 deuses, ou 3 deuses, ou 3 pessoas divinas. O Senhor Jesus fala, os anjos não cessam de ver a face do meu Pai lá no céu. Será que você não crê na palavra? Irmãos, é muito claro isso. São 2, não é? E o Espírito que une os 2. Só que o Pai planejou um casamento para o Filho. Agora, isso é heresia. Dar forma ao Espírito Santo é heresia. Agora, falar de 3 no milênio, quando a igreja estiver glorificada com o Filho testemunhando do Pai, são 3, não são mais 2. Uma hora, se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, ou seja, maior. A Trindade vai falar, não, é igual. Mas o texto está falando que é maior. Eu peco contra o Filho, sou perdoado. Blasfemo contra o Espírito, não tenho perdão. O chefão é o Espírito Santo. Aí eles vão falar, não, esse texto prova que o que eu expliquei é verdadeiro. Dei o testemunho, Pai, de você. Você ouviu. Pai, você é Espírito. Você recebeu do que é meu. Agora, glorifica o Filho. Eu te glorifiquei, glorifica o Filho. É a explicação de antes, irmão. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu vou dar aqui vários motivos para você não acreditar ou desacreditar da Trindade. Dessa doutrina totalmente antibíblica. Isso é leite adulterado. Eu vou mostrar aqui vários motivos para vocês, ok? E vou mostrar que é vergonhoso para quem gasta o seu tempo fundamentando uma coisa dessa. É super vergonhoso. Eu vou usar aqui alguns textos de João, mas saiba, irmãos, se você chegou aqui, de repente, primeiro vídeo, saiba que eu já fiz uma série de vídeos falando da Trindade. Então, no comentário fixo tem uma playlist. Então não adianta jogar um monte de texto aí só para perder o meu tempo, você também vai perder o seu tempo. Tem textos que você vai colocar aí que já foram explicados. E tem textos até que você não vai colocar que já foram explicados. Então, antes de ficar falando coisas, sabe? Se for para comentar, é claro que é válido comentar. Comenta sobre o texto. Eu acho que é muito vergonhoso eu ver alguém apresentando argumentos para mim e eu não falar nada sobre esses argumentos, fingir que não existe e ir buscar outros textos. Isso é muito vergonhoso. Porque dá a entender que esses argumentos não existem e os outros textos são os que são verdadeiros. Pode pegar outros textos, mas também explica o argumento do vídeo. Então eu vou mostrar para vocês o que a Trindade faz com a palavra de Deus. Vou fazer algumas colocações aqui. Vocês já sabem o que é a Trindade, não precisa de eu ensinar nada disso. Vocês têm coragem de falar que a terceira pessoa da Santíssima Trindade ela é maior que o Pai? Quem que é maior?
A primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa da Trindade? Quem que é maior? Você vai dizer, não tem ninguém maior aí. Os três formam um único Deus. Saiba que a terceira pessoa da Trindade é uma linguagem totalmente humana que não aparece na carta do maior mestre de ensinamento bíblico, o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo não fundamentou a Trindade e usou esses mesmos termos e linguagens que os pastores hoje usam, extraídas da teologia? O apóstolo Paulo é mestre. Nós falamos de arrebatamento porque arrebatamento é bíblico, está fundamentado. Se alguns creem que são antes, outros creem que são no meio, outros creem que são depois, aí é divergência entre textos mal colocados, mas existe o arrebatamento. E aí a Trindade, o apóstolo Paulo fundamentou isso? Nenhuma vez ele falou de uma terceira pessoa? Não era impossível dele falar isso. Ele tinha todas as ferramentas linguísticas, todo o raciocínio, toda a lógica, ele tinha tudo muito superior do que se tem hoje, para falar da terceira pessoa da Trindade. Talvez a Trindade ele não colocaria, mas ele poderia colocar assim, a terceira pessoa do Santíssimo Elohim. Ele poderia falar isso, mas ele não falou. Isso já é prova evidente de que a Trindade é fundamentada não pelos apóstolos, e sim por pessoas que foram aí mexendo com a Escritura, se desviando dos princípios dos ensinos cristãos. Você tem coragem de falar que a segunda pessoa da Trindade está cheia da terceira? Tem coragem de falar um negócio desse? É a regra. São 3 pessoas, não é? E a segunda pessoa está cheia da terceira. Mas na verdade a segunda pessoa é a primeira, e a primeira está cheia da segunda, mas a segunda também está cheia da primeira, que na verdade é a terceira. Você tem coragem de ensinar um negócio desse? Bom, tem pessoas que têm, não tem vergonha nenhuma. Mas segundo a regra trinitariana, o Espírito Santo é superior. Sabe por quê? Porque se alguém pecar contra o Filho e blasfemar contra ele, tem perdão. Mas se alguém blasfemar contra a terceira pessoa, não tem perdão para sempre. Quem que é o maior aí? É o Espírito Santo. Eles vão dizer que não, mas é a regra deles. É uma coisa muito maluca você discutir com um trinitariano, porque eles vão falar, não tem maior, Luiz. Eu vou falar, então explica o texto para mim. E eles não têm argumento. Não tem explicação. E aí eles vão falar que não tem maior entre os 3. Mas você vai ver o Filho ressuscitado à destra de Deus, com a glória que ele tinha antes, restituída, e ele vai falar que ele tem um Elohim. Ele tem um Deus sobre ele. Na terra ele fala, o Pai é maior. No céu ele fala, o Pai é maior. E aí a Trindade fala, Luiz, na terra era porque ele era homem. E no céu é uma questão de humildade. Irmãos, isso é vírus. A cabeça da pessoa já não pensa direito mais. É vírus. Então vamos lá para os textos. Está aqui. João 4. Nós vamos ler alguns textos em João 14, em João 15 e João 17. Eu vou mostrar aqui sequência de 3 textos para você comparar eles. É um exercício para que vocês possam ler os textos, os outros textos que eu vou apresentar para vocês de maneira mais clara. João 4, verso 24. É o próprio Filho de Deus falando, hein? Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pronto. O Filho está dizendo que Deus, Elohim, é Espírito. Ele não está dizendo que Deus é a terceira pessoa. Ele poderia dizer aqui, a terceira pessoa é Espírito. Mas o Filho não estava nem um pouquinho a fim de fundamentar Trindade, de passar leite adulterado para o seu povo. Ele falou, o Pai é Espírito. E aqueles que adoram devem adorar pelo Espírito e pela verdade. Aqui não é em espírito humano e em verdade. É claro que o espírito humano deve adorar a Deus. Mas pelo contexto, eu vejo que ele está falando o Pai é Espírito. E os verdadeiros adoradores devem adorar através do Espírito que ele iria enviar e pela verdade. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. Isso é o contexto que, olhando para o texto, eu iria colocar. Eu iria traduzir assim, né?
Mas como não está escrito Espírito Santo, aí eles entendem que pode ser o Espírito do homem. No contexto eu não acho isso. O importante do texto é você entender que o Filho diz que o Pai é Espírito. Ok? Agora Atos 17 e 16. Esse texto é interessante. Eu aprendi com o irmão do canal esse texto. Esse texto me deu ideias para fazer essa junção de textos. Atos 17 e 16 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O apóstolo Paulo está falando, Lucas está narrando que o espírito de Paulo ficava revoltado. Irmãos, o espírito de Paulo é um terceiro? É um segundo? É uma outra pessoa o espírito de Paulo? Não é ele mesmo? É ele mesmo, né? Atos 19, 21. Mais um texto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo decidiu algo no seu espírito. Ele decidiu algo na segunda pessoa? Num outro Paulo? Não, né? Agora compare esses dois textos com 1 Coríntios 2. E aí a gente pega aqui o verso 9. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí a Trindade olha para o texto e fala, olha, o Espírito está falando aqui da terceira pessoa já claramente para mim. Agora olha o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A linha trinitariana vai imediatamente dizer, aí, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Conhece, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então tem que ter a terceira pessoa para conhecer as coisas da primeira. É assim que eles vão olhar. Qualquer coisa que eles olham, o objetivo deles é encontrar 3. Encontrou 3, a barriga está cheia, estou satisfeito. Encontrou 3, vamos fundamentar. Mas eles não aplicam os textos. Não conhecem a aplicação dos textos. Por exemplo, se o apóstolo Paulo, ele mesmo que se revoltava no espírito dele, que decidia as coisas no espírito dele, e se ele diz que o espírito do homem conhece as coisas do homem, e compara que o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, e se a pessoa entende que o Espírito de Deus é uma terceira pessoa, é uma outra, então o Espírito de Paulo era um outro. Também, é a regra. Se você fugir dessa regra, então você não pode falar de Trindade, porque é a regra, entendeu? Do jeito que está falando aí. O Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus é o Espírito que procede dele, que iria ser enviado para os homens e que iria revelar para os homens as intenções dele mesmo. Não precisa ter um terceiro Deus, uma terceira divindade visível para esse texto ser aplicado, ser conhecido, para esse texto ser revelado. Não precisa. O Pai envia do seu Espírito na Terra. Não envia a terceira pessoa, envia dele mesmo. E o Espírito dele é o Espírito do Filho. O Pai e o Filho só se tornam um único Deus por causa do Espírito compartilhado entre eles. Senão jamais poderia dizer um único Deus. E mesmo nós dizendo um único Deus, são 2. Não são? Ou o Filho se assentou à destra do invisível, dele mesmo. O Pai se enviou na Terra para morrer? Então a gente pode chamar o Filho de Pai e o Pai de Filho, tanto faz. Os 3 são um, não é? Não existe 2? Não existe 2 Elohim? Falei plural, viu? Não existe 2, não é? Então, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, Aqui ele poderia fundamentar a terceira pessoa. Nós recebemos a terceira pessoa que vem de Deus. Não.
O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ok, entendeu, irmãos, esses três textos? Agora, com essa regra, que é regrinha básica, a gente pode ler João. Vamos João 14, do 7 ao 10. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho estava na terra, dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele ora para o Pai que está no céu. Pai nosso que estais no céu. Mas ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. São dois, não são? E o Filho só consegue conhecer as coisas do Pai e ouvir do Pai para poder ensinar, porque o Pai enviou o seu Espírito. O Pai não enviou uma terceira pessoa. Ele enviou o Espírito dele. O texto sempre vai estar dizendo isso, sempre. Aí no verso 10 diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Só pode ser através do Espírito isso, né? Essa frase aqui só pode ser aplicada através do Espírito Santo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. E quando Jesus fazia as suas obras, por exemplo, uma delas expulsar demônios, ele falava: eu expulso pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Mas ele disse que o dedo de Deus, que era o Pai, que ele se referia, ele estava fazendo isso pelo Espírito. Isso foi o vídeo, os ensinamentos do vídeo anterior. Que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, e eu expliquei a aplicação do texto. Na prática, na realidade. Coisa que a Trindade não faz. Se tenta fazer, vai puxar para o lado para dizer que é 3. Agora, verso 16. Verso 16 até o 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A Trindade, confirmada aqui a Trindade, ó, outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Aí eles pincelam esse texto aqui, tuc. Aí catam outro lá, tuc. Aí catam outro cá, tuc. E eles estão fazendo isso pela leitura da palavra? Livros. Cata livro, lê, cata livro, lê, cata livro, lê, cursa teologia, faz, aí vai confirmar na Bíblia. Então, como o livro para no verso 16, é o verso 16, não tem mais. Mas olha o que diz o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é que estava com eles ali, irmãos? Jesus. No contexto imediato, Jesus fala: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? O Pai enviou do Espírito no Filho. E aqui ele está falando: vocês conhecem aquele Espírito, aquele outro que vai vir. Aquele outro é porque ele, como Filho do Homem, iria ser arrebatado aos céus e ele iria rogar ao Pai para enviar do Espírito do Pai um outro Consolador. Não vai estar em carne, vai ser enviado sobre toda a carne. Esse iria estar com eles. Mas o Senhor Jesus está falando que aquele Espírito que haveria de ser enviado já estava ali com eles. E eles conheciam. E aí ele diz: e estará convosco para sempre, porque haveria de ser enviado. O verso 17 explica o verso 16. Tem certeza que você quer fundamentar a Trindade? Que você quer continuar acreditando nisso? É vergonhoso, mas você que escolhe, né? Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, a terceira pessoa voltará. É completamente patético isso. Agora o verso 20. 20, 23, 26 e 28. Vamos dando uns pulinhos para o vídeo ficar mais curto. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim, e eu em vós. Olha aí. Se tiver que haver trindade, como eu já disse isso nos primeiros vídeos que eu estava fazendo, a trindade, embora não exista, essa ideia de três, ela está agendada para o milênio, irmãos. Não para formar três, não para dar forma ao Espírito Santo e falar que é três deuses, ou três deuses, ou três pessoas divinas. Mas a ideia de três está agendada para o milênio. Sabe por quê? Porque o Pai é um. O Filho é outro. Quando eu digo que é outro, não estou dizendo que é um outro Elohim, um outro Deus. É o mesmo do Pai. Só que eles são dois. Na prática, são dois. Filho, se assenta à minha direita. O Senhor Jesus fala, os anjos não cessam de ver a face do meu Pai lá no céu. Será que você não crê na palavra? Irmãos, é muito claro isso. São dois, não é? E o Espírito que une os dois. Só que o Pai planejou um casamento para o Filho. Um dia nós, todos vamos formar um corpo. Nós já somos o corpo. Mas na ressurreição, nós vamos ser declarados filhos de Deus. Assim como o Salmo diz, meu filho és tu, eu hoje te gerei. E o apóstolo Paulo aplicou isso diretamente à ressurreição do Filho. Entendeu? Então nós vamos formar o corpo do Filho. E aí, visivelmente, quer no céu ou quer na terra, nós vamos ver, nós vamos ter, as nações vão ver Pai, Filho e a Igreja. Aí são três. A Igreja que se forma um com Ele, que é a oração que Ele vai fazer em João 17, mas já começa a falar aqui, a Igreja que forma um com Ele por causa do Espírito, mas vão ser três. É o corpo do Filho, não é? Você acredita que o Filho é Deus? Eu acredito também. Se a cabeça é Deus, o corpo é Deus também. A cabeça é Deus, o corpo não é? Se a cabeça é Deus, o corpo é Deus. Nós vamos ser Elohims. Entendeu? Porque temos o mesmo Espírito. Nós vamos nos tornar um com o Pai e um com o Filho só porque Ele nos deu do Espírito e nós acreditamos. Ele não nos deu da terceira pessoa. Nós vamos formar essa terceira corporação. Nós, a Igreja. Agora, isso é heresia. Dar forma ao Espírito Santo é heresia. Agora, falar de três no milênio, quando a Igreja estiver glorificada com o Filho testemunhando do Pai, são três, não são mais dois. Entendeu, irmãos? Isso é revelação. Agora, a Trindade, ela quer dar forma para o Espírito Santo e quer chamar ele do terceira pessoa, do terceiro Deus e ficar naquela filosofada toda. Olha os textos, olha a diferença de revelação, de explicação. É só não depender de livros, que você vai ter isso do Pai. Aí, verso 20. Verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse texto aqui pode ter certeza que o Senhor Jesus pensou no milênio. E aqui, você poderia falar de trindade, poderia falar de três. Aqui sim. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí o verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Meu Pai, aqui é um, não é? O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Viremos e faremos morada nele. Quem? O Pai e o Filho. Através de quem? Não da terceira pessoa. Através do Espírito deles. Fará morada em nós. E quando ele pegar todas aquelas pessoas, que é o assunto que ele iniciou a falar em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar, e aí eu voltarei para vós. Quando ele voltar e resgatar o seu corpo, a sua igreja, aí se cumpre o que ele disse. Naquele dia, verso 20, olha aí,
Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Claro que nós podemos conhecer isso já, entendeu? Mas a expressão naquele dia sempre se refere ao dia do Senhor, ao dia da expiação, sempre se refere. Aí o verso 23 fala isso que eu ensinei, né? Que o Pai e o Filho virá sobre nós e fará morada em nós, através do Espírito dele. E aí tem o verso 26. E aqui, esse verso, ele é muito interessante. Será que é o 26 mesmo? Não é o 26, mas vai chegar aqui nos versos, interessante. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Verso 28. Ouviste o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Testemunho que ele dá quando está em carne e testemunho que ele dá quando ele está no céu à destra do Pai. Nós vamos chegar lá para fechar o vídeo. Aí vamos para João 15 agora, verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele ouviu do Pai, não é? E deu a conhecer, mas ele só pôde ouvir do Pai, porque o Pai enviou o Espírito. Entendeu? Só por isso. Por isso que ele se torna um. Aí os versos 26 e 27. Presta atenção nessa leitura. Essa leitura define no que você vai acreditar, esses versos. São versos-chave, ó. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. 2 vezes apareceu a expressão aqui, irmãos, no texto. Olha aí. Da parte do Pai, não é? Da parte do Pai e o Espírito da verdade que procede do Pai. Está de azul aqui. Vou frisar também, da mesma cor. Da parte do Pai que procede do Pai. O Espírito que procede. Não é a terceira que vem, é o que procede dele. O Senhor não está representado no Sol? O Pai não está representado no Sol? O Filho não está representado no Sol? E o Sol vem na Terra para iluminar a Terra. É a luz do mundo. O Sol vem na Terra e nos dá vida. Amadurece os frutos, não é? Não vem uma outra luz de um outro Sol. É o mesmo Sol que emite a sua luz em nós. Aí está o Espírito de Deus, representação dele, do Espírito, que vem dele. Ele não pode vir em plenitude porque mata o homem. O sol forte demais mata o homem. Mas quando a gente estiver num corpo glorificado, aí nós teremos a plenitude do Pai. Entendeu, irmãos? Agora, versos 26 e 27 mostra o show de erro de trindade. Eles revelam. Espírito que procede do Pai. Agora a gente finaliza aqui João 16, versos 7 e 11. No verso 7 ao 11, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aí eles leem o texto, e o objetivo é encontrar 3. Não é lembrar de festas, não é lembrar de nada. Tem gente que nem sabe o que a festa testemunha a respeito do Espírito Santo. O objetivo é encontrar 3. Então o Pai está no céu, o Filho vai e envia o terceiro. Ou seja, estou satisfeito com isso.
Até o 12, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aí eles olham o texto, e qual é o interesse deles? O único interesse. Pai, Filho, Espírito. Ó, o Pai está aqui, tudo quanto o Pai tem é meu, Filho, e eu vou enviar o Espírito. Então alguém é enviado, e o Espírito vai receber do que é do Filho, e o que é do Filho é do Pai, então o Espírito recebe do que é do Filho, e o Espírito é enviado. Nossa, vou mudar de ideia agora, por causa disso daqui. Irmãos, e a aplicação do texto na prática? E as perguntas que nós deveríamos nos fazer? Porque se isso é trindade, olha só a bagunça que isso vai virar. É só fazer a pergunta certa que o negócio desmorona. Começa a desmoronar, começa a cair tudo. Olha só. Volta no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é Deus, não é? Só que ele é a terceira pessoa. E aí ele precisa ouvir, ou do Pai, ou do Filho. Parece que é do Filho, né? Porque ele fala, ele há de receber do que é meu. E aí vou lá de anunciar. Mas ele não fala por si mesmo. Tem que receber do Filho. Uma hora, se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ou seja, maior. A Trindade vai falar, não, é igual. Mas o texto está falando que é maior. Eu peco contra o Filho, sou perdoado. Blasfemo contra o Espírito, não tenho perdão. O chefão é o Espírito Santo. Aí eles vão falar, não. Aí eles vão ficar nessa briga aí, irmãos. Não perde tempo com isso, não. Se alguém não quer te ouvir, bola para frente. Deixa essa pessoa aí amarrada com esse leite adulterado, com essas algemas de homem. Não perde tempo com isso, não. Agora, se a pessoa quiser te ouvir, você ensina. Aí uma hora o Espírito Santo parece maior e aqui, ele sendo Deus, não se fazendo carne, tem que receber do Filho. Não pode falar por si mesmo. Aliás, ele não pode falar por si mesmo porque parece que o Espírito Santo tem dificuldade com palavras. O Pai e o Filho estão no trono e não tem trono para aquele que parece ser o maior. E aí ele está fazendo o quê, o Espírito? Ele está na terra, convencendo os homens, mas também ele está no céu, gemendo com gemidos inexprimíveis. O Filho está intercedendo, mas não basta. Precisa do Espírito, sem palavras, ficar com gemidos lá na frente dos dois. Bizarro ou não é um negócio desse? É bizarro. Eu já expliquei esse texto, não vou explicar aqui agora. Mas eu estou dando a imagem oficial da Trindade. Agora aqui, o Espírito, que é a terceira pessoa da divindade, da Trindade Santíssima, que não se faz carne, tem que ouvir daquele que se fez carne para depois ser enviado e não pode falar de si mesmo. É o que eu estou vendo no texto, na linha trinitariana. Agora, pede para eles explicarem a prática desse texto. E eu duvido eles explicarem. Sabe o que eles vão fazer? O que eu vou explicar aqui para vocês não tem em vídeo algum pelo YouTube. Não tem em blog nenhum, porque a Trindade não tem capacidade de explicar isso que eu vou mostrar para vocês. Que não tem nada a ver com 3 deuses, ou com 3 Deus, ou com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito não é o próprio Pai? É o que procede do Pai. Então é o próprio Pai, não é? Ele me glorificará. Quem é que glorifica o Filho? É o Pai.
Porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O que pertence ao Filho? A glória, não é? Mas o Pai há de receber da glória que é do Filho. E olha só as palavras-chave. E vou-lo-á de anunciar. Verso 15 explica o 13 e o 14. Presta atenção no verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é a minha explicação. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Filho tinha uma glória com o Pai. E eles têm um plano de salvação. O Filho renuncia à sua glória e se faz menor. Menor porque se fez carne. No céu, ele ainda era menor. E ainda hoje é menor. Aí você vai ver gente desviada da verdade dizendo que Jesus não é menor, porque senão estaria negando a divindade do Filho. Aí eu queria olhar na cara da pessoa, sabe? E falar, explica esses textos para mim. Aí a pessoa vai explicar. Aquela explicação que dá ânsia de vômito, sabe? Não, é só uma questão de humildade. Não tem nada a ver com o filho ser menor, é uma questão de humildade. Na verdade, o filho pode ser até maior, mas não é menor, não. Eles querem pôr uma glória para o filho que nem o filho quis usurpar. O filho não usurpa a glória do pai e nunca vai fazer isso. Mas a linha trinitariana usurpa. Coloca igualzinho. O filho e o pai. Pai, olha a linguagem no português. Foi Deus que criou esse esquema de pai, de filho, de família. Foi Ele que criou uma nova criação dele na Terra. E Ele mostrou que o Pai é maior. Aí a linha trinitariana, que foi infectada por homens, que fundamentou tudo isso, infectou hoje a igreja, aí hoje eles querem dizer que o Filho é a mesma coisa que o Pai. Igualzinho. O Filho diz que não e eles querem dizer que sim. O que o Filho... O Espírito vai ser enviado, né? O que o Espírito tem que receber? Aqui é a prática do texto. Irmãos, o Filho tem que testemunhar do Pai, não é? Quando o Pai ouvir o Espírito que foi enviado nele, vai ensinar o Senhor Jesus. Ele teve que crescer em graça e conhecimento, aprender tudo, e aí ele iria começar a testemunhar do Pai, a dar glória para o Pai, até chamar o Pai de único Deus verdadeiro. Quando o Pai recebesse isso dele, aí sim, recebendo o testemunho do Filho, o Pai glorifica o Filho. Aí ele ressuscita o Filho, ascende aos céus com aquilo que é do Filho. Ele recebeu para si, e aí agora ele envia o Espírito do Filho, que clama Abba Pai, Gálatas 4, no mundo, e aí ensina ao mundo. Ou seja, o Espírito que procede do Pai não falou de si mesmo. Ele recebeu do Filho o testemunho. Entendeu? É um dando testemunho do outro. Aí isso é o texto explicado na prática. Precisa do terceiro aí? Precisa de eu pegar a imagem e dar uma imagem para o terceiro e fazer um terceiro Deus? Não precisa. E aí se cumpre o texto. O Espírito que procede do meu Pai não falará por si mesmo. Ele vai receber do que é meu. A glória que pertence a mim, eu vou dar para ele. Ele vai ver o testemunho que eu estou dando. Estou obediente ao Espírito do Senhor. Quando o Senhor ouvir isso, aí ele vai pegar, enviar o Espírito e vai ensinar vocês sobre isso. E vocês vão testemunhar a mesma coisa. É isso que o Espírito tem que receber do Filho. O testemunho do Pai. Quando eu falo Espírito, estou falando do Pai. É isso que o Pai, que é Espírito, como nós lemos em João 4, tem que receber do Filho. E quando receber, o Espírito Santo vai falar aquilo conforme foi testemunhado do Filho. Não é? O Espírito Santo que o Pai enviou não fala tudo conforme o Filho testemunhou? E aí se cumpre o texto. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se não for assim, esquece tudo isso que eu falei e imagina a linha trinitariana. O Espírito que é o terceiro tem que receber do Filho, eles não explicam o que é. Eles não querem nem saber o que é que tem que receber, o porquê, da onde que veio. Eles só querem ver três. Aí eles falam, aí um está sendo enviado. Se o Espírito Santo é o próprio Pai, então o Filho está enviando o Pai. Essa é a pergunta que eles fazem. Então o Filho está enviando o Pai, ou o Espírito, que é o próprio Pai, está enviando ele mesmo. Aí pensa então, eu vou reformular a pergunta.
Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por que ele tem que ouvir do Filho? Aprender para depois ensinar. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar a minha explicação, que explicou o texto, e vai querer misturar com a Trindade. Eles vão falar, boa ideia a explicação. Aí eles vão pegar e vai misturar com a Trindade. No final das contas, vão ficar 3 da mesma maneira. Vocês vão ver se eles não vão fazer isso. Porque é a única explicação que explica o texto. Se não, são 2 opções. Ou a que eu dei, ou aquela que eu sugeri, que é a explicação trinitariana, que não existe, mas que fica aí embutido, que fica aí misteriosamente no texto, que ninguém sabe falar. Que o Espírito Santo tem que ouvir do Filho, tem que aprender para depois ser enviado e ensinar. Só tem 2 opções no texto. Entendeu, irmãos? Aí nós lemos João 14, 15 e 16. João 14, verso 13, 14 e 15. Agora a gente dá um pulo em João 17, que ele vai estar explicando. 17, do 1 ao 5. Vai estar explicando o que ele falou antes. Verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, do contexto imediato, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Esse texto prova que o que eu expliquei é verdadeiro. Dei o testemunho, Pai, de você. Você ouviu. Pai, você é Espírito. Você recebeu do que é meu. Agora, glorifica o Filho. Eu te glorifiquei, glorifica o Filho. É a explicação de antes, irmão. Aí verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acredito que Jesus é Deus. Ele é Deus, mas é menor. Não tem nada a ver com testemunha de Jeová isso daqui. Pessoas insensatas e malignas, mal intencionadas, tendenciosas, que querem misturar a minha fala com os testemunhas de Jeová. São pessoas mal intencionadas. Vão receber conforme as obras. Mas aqui o Filho está dizendo, e o Filho se coloca como menor. Ele era menor, é menor hoje e vai continuar sendo menor o resto da eternidade. O resto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. O filho pediu algo para o pai e o pai vai atender, não vai? Com a mesma glória, o pai falou. O filho disse, Pai, eu tinha uma glória com você, eu renunciei, dei o testemunho, você recebeu do que é meu, e agora eu vou para o céu, e aí você vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não vai falar de si mesmo, vai falar conforme eu disse, e agora o Espírito que procede do Senhor vai testemunhar de mim. Eu testemunhei do Senhor, o Senhor vai testemunhar de mim. E eles vão se tornar minhas testemunhas. É isso que o texto está dizendo. E o filho pediu para o pai, restaura uma glória que eu tinha com você antes da fundação do mundo. A mesma, eu quero a mesma. Não quero mais nem menos. A mesma. Não é isso? Agora vamos ver Apocalipse. Apocalipse 3, verso 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Será que o pai pode dizer para o filho, meu Deus? Não, mas o filho pode dizer para o pai, meu Deus. A glória não está restituída aqui? Ele está à destra do pai? Está restaurado ou não está? Aí a Trindade vai olhar isso e com escama nos olhos e comichões nos ouvidos, eles vão dizer, mas é só uma questão de humildade. E por que o Senhor Jesus está sendo tão enfático? Olha o verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E o meu novo nome. 5 vezes o Senhor Jesus disse que tem um Deus.
sobre ele. Irmão, se tem um Deus sobre ele, ele é menor. E Paulo não tinha problema nenhum com isso. Eu já expliquei nos vídeos anteriores, Paulo falando que pai é o cabeça do filho. E aí é o filho falando, né? Mas o filho tem do espírito do pai, não é? Olha o verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, abandona a Trindade. Hoje mesmo. Você vai fazer muito bem para você. Tá bom, irmãos? Vou parar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deixe os comentários e a gente se vê nos próximos estudos, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.